Você já leu Gálatas 6, achando que era só um encerramento educado de Paulo? Então, você passou por cima de um terremoto espiritual. Esse capítulo não afaga o ego, ele derruba máscaras, confronta a fé de aparência, expõe a vaidade religiosa e deixa claro: a cruz não é enfeite, é morte. Paulo aponta direto para o coração e diz, sem rodeios: ou você morre com Cristo, ou vive sustentando uma performance espiritual vazia. Não existe meio termo. Carne e espírito não negociam. Se você está cansado de uma espiritualidade baseada em discurso bonito e quer encarar a verdade que transforma, fica comigo. Inscreva-se no canal, porque a colheita começa quando a verdade é semeada. Paulo denuncia a vaidade religiosa com uma sutileza cortante. Ele mostra que tem gente fazendo boas obras só para ser visto, enquanto dentro está vazio de motivação espiritual. Isso é ego espiritual disfarçado de serviço a Deus. A verdadeira integridade é medida no silêncio, quando ninguém aplaude. A obediência secreta tem mais valor do que uma pregação eloquente. Afinal, o Espírito Santo trabalha na obra invisível, onde o holofote nunca chega. Se você nunca parou para pensar nisso, tente ler Gálatas 6 como quem lê um raio-x da alma. Ele revela o que está por trás das ações, separa a fé verdadeira da performance ensaiada e, mais, aponta a cruz como o único lugar onde esse ego pode ser crucificado. Não tem como sair ileso dessa leitura. Ou você abraça a renúncia ou segue na vaidade. E o que vem depois disso? Vamos descobrir no próximo ponto. Carregar o próprio fardo não é um castigo, é uma convocação. Paulo nos lembra que diante da cruz não existe terceirização de consciência. Cada um responde por sua obediência secreta, aquela que ninguém vê, mas o céu inteiro registra. Não adianta apontar o erro dos outros enquanto negligenciamos o nosso. Deus não pesa a multidão, ele pesa o coração individual. E essa responsabilidade pessoal é o início da fidelidade. Muita gente quer viver uma fé terceirizada, seguindo o que o líder diz, o que os amigos fazem, o que a tradição manda. Mas a cruz exige escolha íntima, diária, radical. Carregar esse fardo pessoal é se negar a viver de fachada, é resistir à tentação de buscar aprovação humana. É entender que a verdadeira espiritualidade nasce no secreto, onde só o Espírito Santo e você estão presentes, sem aplausos, sem plateia. Quer um começo prático? Antes de qualquer decisão, pergunte: isso honra a cruz ou alimenta meu ego espiritual? Crie o hábito de conversar com Deus sobre as suas motivações mais escondidas. Leia Salmos 139 todos os dias por uma semana. E peça: sonda-me, Senhor. A integridade que nasce dessa prática constrói alicerces profundos. E é aí que começa a diferença entre dividir fardos e carregar os que só nós podemos suportar. Mas isso já é assunto para o próximo tópico. À primeira vista, Gálatas 6 parece se contradizer. Primeiro, Paulo diz para levarmos as cargas uns dos outros, depois afirma que cada um deve levar seu próprio fardo. Mas olha só, não é contradição, é profundidade. Existem dores que podemos e devemos dividir, quedas, lutas, dúvidas. Isso é viver a lei de Cristo, oferecer amor sacrificial a quem tropeça. Mas existe um tipo de peso que é intransferível, a resposta pessoal ao Evangelho. Se alguém cai, estenda a mão. Se alguém chora, ofereça o ombro. Isso é fruto do Espírito, é semeadura que gera colheita espiritual. Mas o fardo da fé verdadeira, o compromisso de renunciar à carne e viver pelo Espírito, ninguém pode carregar por você. É aí que entra a integridade. Saber quando ser suporte e quando assumir a sua própria cruz, sem se esconder atrás de desculpas ou dependência emocional disfarçada de comunhão. Sabe aquele amigo que está sempre esperando os outros orarem por ele, mas nunca dobra o joelho sozinho? Então, há um tempo para receber ajuda e um tempo para amadurecer na fé. Que tal escrever hoje uma oração pessoal e ler todo dia de manhã?
pode ser o primeiro passo para assumir o que é só seu. Porque no fim, a cruz que salva é aquela que aceitamos carregar, mesmo quando ninguém está olhando. E como veremos adiante, essa cruz não é um adorno, é sentença. Tem muita gente usando a cruz como colar, mas sem deixá-la pesar no coração. A cruz não foi feita para enfeitar, foi feita para executar. Paulo sabia disso quando escreveu que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz é sentença de morte para o ego espiritual, para a vaidade religiosa, para a carne que insiste em querer aparecer. O cristão verdadeiro não vive tentando impressionar os outros, vive morrendo um pouco mais a cada dia para si mesmo. A verdadeira transformação não começa na aparência, começa no altar da renúncia. É ali, diante da cruz, que as máscaras caem. Tudo o que não nasce do Espírito morre ali. É uma escolha diária. Alimentar a carne ou permitir que o Espírito Santo governe. A obra invisível que Deus realiza em nós é, muitas vezes, dolorosa. Mas essa dor gera fruto eterno. E isso só acontece quando a cruz deixa de ser um discurso e se torna realidade prática. Quer um teste simples? Observe suas reações quando não é reconhecido, quando é criticado, quando Deus diz não. Nessas horas, a carne grita, o ego esperneia e a cruz aparece como resposta. Comece jejuando de coisas que alimentam sua autossuficiência. Troque o tempo nas redes sociais por um capítulo de O Discípulo Radical, de John Stott. Essa é a trilha que nos aproxima das marcas de Cristo, que, por sinal, serão o foco do próximo ponto. Gálatas 6:7 chega com aquele aviso que ninguém pode ignorar. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Parece simples, mas é profundo demais. Cada atitude, cada escolha, cada pensamento alimentado em silêncio é uma semente. E a terra do coração não fica neutra. Ela responde à carne ou ao espírito. Pode demorar, mas a colheita espiritual sempre vem. Invisível hoje, inegável no julgamento final. A grande armadilha é plantar na carne e esperar frutos do espírito. É como regar um espinheiro esperando flores. Gálatas 6 nos convida à fidelidade no invisível, à renúncia diária que ninguém vê. A verdadeira semeadura espiritual não busca palco, mas solo fértil. E sabe onde esse solo começa? No secreto da oração, no perdão escondido, na escolha de amar quando seria mais fácil se vingar. Essa é a semente que resiste ao tempo e gera fruto eterno. Quer começar a semear diferente? Faça uma lista das áreas onde você mais tem alimentado a carne. Críticas constantes, falta de domínio próprio, busca por aprovação. E ore pedindo direção para inverter o padrão. Experimente ler O Peregrino, de John Bunyan, e veja como a caminhada da fé é construída passo a passo, semente a semente. Porque no fim, não é o que os olhos veem que conta, mas o que o Espírito gerou dentro de você. E isso conecta diretamente com o que vamos falar no próximo ponto: motivação. Não é sobre o que você faz, é sobre por que você faz. Gálatas 6 deixa isso claro. Deus não avalia performances. Ele pesa intenções. Boas obras feitas por vaidade religiosa podem até impressionar os homens, mas diante de Deus viram palha. É a motivação espiritual que dá valor eterno a cada ação. Quem vive para ser aplaudido já recebeu sua recompensa. E ela termina quando o aplauso acaba. Vivemos numa era em que é tentador transformar tudo em vitrine, até a fé. Mas Paulo nos lembra que a obediência secreta vale mais do que 1000 likes. Aquela ajuda silenciosa, o perdão não anunciado, o amor sacrificial dado sem esperar retorno. É isso que o céu valoriza. A verdadeira espiritualidade é invisível até florescer como fruto do Espírito. É fidelidade nos bastidores, sem precisar de holofote. Quer praticar isso de forma intencional? Tente fazer algo bom essa semana e prometa a si mesmo que não vai contar para ninguém.
Nenhuma mensagem, nenhum post. Apenas semeie. Anote como se sentiu e ore sobre isso. Leia Mateus 6, 1, 4 e deixe essas palavras ecoarem. Teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse é o tipo de semeadura que transforma e nos guarda de um veneno sutil e perigoso, a autossuficiência espiritual. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo ponto. Poucos pecados são tão camuflados quanto a autossuficiência espiritual. Ela se disfarça de maturidade, mas no fundo é uma idolatria refinada, o eu no centro da vida com aparência de devoção. Gálatas 6 combate isso de frente, mostrando que viver no Espírito é depender de Deus a cada passo, não confiar nas próprias forças ou méritos. Quando achamos que estamos bem demais para precisar de correção, conselho ou arrependimento, já estamos caindo. É sutil, mas perigoso. A pessoa começa se afastando da oração, alegando que já tem intimidade. Depois, para de ouvir outros, pois Deus já fala direto com ela. De repente, não lê mais a palavra com fome, lê para confirmar o que já pensa. Esse tipo de ego espiritual constrói altares para si mesmo. E o mais trágico, acredita que está servindo a Deus. Autossuficiência é a religião do coração orgulhoso, e Paulo nos lembra que isso acaba em colheita de vazio. Quer um antídoto? Comece confessando fraquezas a alguém de confiança. Isso quebra o ciclo do orgulho. Leia A Cruz de Cristo, de John Stott, e reflita sobre o preço da dependência real. Ore diariamente algo simples, mas profundo. Senhor, não me deixe depender de mim mesmo, porque no fim, as verdadeiras marcas de Cristo não brilham na vitrine. Elas doem na carne. E são elas que nos distinguem dos que vivem de aparências. No próximo ponto, vamos ver o que realmente identifica um discípulo. Paulo encerra Gálatas falando das marcas de Cristo em seu corpo. E não, ele não está falando de tatuagem com versículo, está falando de cicatrizes, renúncias, noites em claro, prisões, rejeições, marcas de fidelidade. Ser discípulo não é ostentar conhecimento bíblico, mas carregar no corpo e na alma as provas de uma vida entregue. É fácil falar de fé verdadeira, difícil é permanecer quando ela custa tudo. Essas marcas nem sempre são visíveis. Às vezes é um silêncio obediente diante da injustiça, um perdão que sangra por dentro, uma fidelidade que não rende elogios. A obra invisível que o Espírito Santo faz vai deixando essas marcas como assinatura divina na alma. E no julgamento final serão essas cicatrizes, não os discursos, que testificarão quem realmente seguiu a cruz e quem apenas a observou de longe. Quer se avaliar com sinceridade? Pergunte-se: o que me custou seguir a Cristo até aqui? Se tudo foi confortável, talvez você esteja admirando Jesus, mas ainda não decidiu segui-lo. Um bom exercício é reler o livro de Atos e sublinhar cada vez que os apóstolos sofreram por amor ao Evangelho. Depois, ore pedindo coragem para também deixar que a cruz deixe marcas em você, porque no fim, isso é cumprir a lei de Cristo. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo ponto. Paulo não está falando de uma nova lista de regras. Quando menciona a lei de Cristo, ele está apontando para algo bem mais profundo, o amor sacrificial. É aquele que suporta, restaura, caminha junto. Levai as cargas uns dos outros, ele diz, não por obrigação moral, mas porque isso revela a essência do Evangelho. Não se trata de fazer por fazer, mas de ser movido por um coração quebrantado, pronto para servir, mesmo quando cansa. Esse amor não é sentimentalismo, é atitude. É colocar a dor do outro no colo e dizer: você não vai carregar isso sozinho. Às vezes é ouvir mais do que falar. Outras é corrigir com firmeza, mas com lágrimas nos olhos. Amor sacrificial não busca reconhecimento, busca reconciliação. É a colheita espiritual, brotando em gestos pequenos, quase invisíveis, mas eternamente relevantes. É carne sendo vencida pelo Espírito.
uma escolha diária. Se quer viver isso na prática, comece com quem está perto. Quem no seu círculo está carregando peso demais? Ligue, visite, ore junto. Pegue um dia da semana e escolha intencionalmente carregar a carga de alguém. Leia Amor em Tempos de Ódio, de Tim Keller, e deixe-se confrontar por uma espiritualidade que ama até quando é inconveniente. Esse é o caminho da nova criatura. E no próximo ponto, veremos que, pela graça, ainda há tempo de recomeçar. Gálatas 6 termina com esperança. Não fingida, mas cheia de poder, porque mesmo depois de uma semeadura ruim, ainda há tempo de arrancar o que foi plantado na carne e começar de novo. Arrependimento não é só choro, é atitude. É quando o Espírito Santo nos convence e a gente decide virar a chave. A cruz continua de pé e ela é convite. Vem morrer para o que te mata e viver para aquilo que é eterno. Recomeçar é possível, mas exige entrega. 32 Muitos pensam que já passaram do ponto. Mas a colheita espiritual ainda pode mudar se você plantar hoje, com sinceridade, motivado por fé verdadeira. Deus não despreza o coração quebrantado. A obra invisível dele começa no solo fértil do arrependimento. E é nesse lugar que o Espírito começa a gerar fruto eterno, não por esforço humano, mas pela graça que renova todas as coisas. Nova criatura não é só status, é processo contínuo. Quer um passo prático? Escreva numa folha tudo o que você sabe que precisa renunciar. Leia em voz alta diante de Deus. Depois rasgue, literalmente. Comece a plantar de novo. Mais oração, mais palavra, mais comunhão, mais renúncia. Leia Santidade, de J.C. Ryle, e permita-se ser confrontado com o custo de seguir Jesus. Porque recomeçar com Deus é sempre possível, e a colheita dele é muito mais abundante do que qualquer coisa que a carne possa oferecer. E agora? O que você vai fazer com tudo isso? Não dá para sair ileso de Gálatas 6. Ou a gente abraça a cruz de vez, com tudo o que ela exige, ou continuamos fingindo que a aparência espiritual basta. A escolha é pessoal, mas as consequências são eternas. O Espírito Santo está te chamando para um lugar de integridade, arrependimento e fidelidade invisível. Você está disposto a carregar o seu fardo pessoal, mesmo que ninguém veja? Está pronto para plantar no Espírito e colher o fruto eterno? Talvez você precise largar o peso da autossuficiência. Talvez esteja na hora de parar de fingir que está tudo bem. O que o texto revelou em você que precisa morrer na cruz e o que precisa nascer de novo? Essas perguntas não são retóricas, são convites. Então escreva, ore, fale com alguém, dê um passo. A obra invisível de Deus começa com decisões bem visíveis. Se essa mensagem falou com você, se te desafiou, te curou ou te despertou, não guarde só para si. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir isso também. Ainda tem muito mais pela frente. E juntos, vamos continuar semeando no Espírito até que o fruto eterno floresça em nós.